Nesta terceira aula, nós vamos tratar propriamente da política externa do governo Lula para a África, destacando o seu caráter geral, que nós estamos chamando de imperialismo light, e as relações propriamente ditas, no plano comercial, no plano diplomático, no plano militar e no plano, vamos chamar assim, social-cultural. Então vamos tratar agora da política externa brasileira para a África durante os dois governos do presidente Lula. Em primeiro lugar, preciso dizer então, retomando o que a gente falou na primeira aula, que a política de aproximação com os países africanos, que foi chamada de atlantismo brasileiro, ela está em consonância direta com a política neoliberal moderada adotada pelos governos do PT, como eu já assinalei, e com os três eixos da política externa brasileira. O eixo sul-sul, quer dizer, o privilegiamento de relações políticas, diplomáticas e comerciais com os países periféricos. A África faz parte desse conjunto de países. A afirmação da soberania brasileira sobre determinados territórios, no caso das relações com a África, sobre a Amazônia Azul, porque tanto a África Ocidental quanto o Brasil partilham o Atlântico Sul. Quer dizer, são vizinhos dos dois lados do Atlântico Sul. Então é do interesse brasileiro criar uma área de proteção ali militar, nos dois lados do Atlântico Sul. Não só não ter inimigos do outro lado, como ter aliados. E esse esforço para elevar a posição brasileira nos fóruns internacionais, tornando então os países africanos aliados do Brasil, defensores do Brasil também, porque o Brasil vem assumindo nas instâncias em que tem assento, a defesa dos países africanos. Quer dizer, em muitas dessas instâncias os países africanos não têm assento, o Brasil se arroga e se coloca como uma espécie de representante diplomático desse país. Então, essa política está de acordo com a política externa brasileira mais geral, que, por sua vez, está de acordo com a orientação geral do governo em termos políticos e econômicos. Essa política externa, então, ela fundamenta o que nós vamos chamar aqui de um imperialismo light. Por que o imperialismo brasileiro na África se configura, e não só na África, na América do Sul também, como um imperialismo light? Porque ele busca se constituir como uma alternativa ao imperialismo tradicional das potências centrais, que é o imperialismo bastante assentado na força militar, na agressividade bélica, quando não na intervenção militar pura e simples. Por quê? Porque a presença brasileira nessas regiões, ela se baseia no discurso de defesa da multipolaridade, da multilateralidade, da garantia da paz, no desenvolvimento de uma globalização mais justa, menos assimétrica entre os países, ou seja, o discurso de que a globalização também tem que ser boa para os países pobres, no sentido de permitir a transferência de capitais e tecnologias que garantam o desenvolvimento desse país. Até mesmo numa perspectiva humanitária, porque, em certa medida, a intervenção brasileira nesses países vai buscar não só abrir frentes para negócios, mas também para a aplicação de programas sociais, de programas culturais, educativos, em nome do combate à pobreza, do combate às epidemias, da necessidade de apoio brasileiro
ao esforço de desenvolvimento econômico desses países, na pacificação dos conflitos. Então o Brasil vai buscar assumir uma postura arbitral de mediação, de negociação desses conflitos. Então, desse ponto de vista, se constitui como um imperialismo light, né? Um imperialismo que dispensa mecanismos de coerção extraeconômica. O que vem a ser esses mecanismos de coerção extraeconômica? São os mecanismos de dominação, de coerção política e militar. Ou seja, na maior parte da história do imperialismo, pelo menos até a Segunda Guerra, predominaram os mecanismos de coerção extraeconômica na relação entre as potências imperialistas e as áreas subordinadas. Ou seja, as potências imperialistas não se limitavam a controlar a economia desses países. Na maior parte dos casos, elas dominavam política e militarmente esses países. Ou seja, esses países eram colônias ou semicolônias. Então, desse ponto de vista, é um imperialismo que, em grande medida, se baseava em formas de dominação seculares, né? De controle territorial, de controle militar, de controle político, de controle cultural. A partir da Segunda Guerra, isso vai dando lugar a uma perspectiva diferenciada, não é? Ao predomínio cada vez mais de formas de dominação puramente econômicas. Então, desse ponto de vista, as potências imperialistas podem permitir que os países dominados tenham governos próprios, tenham soberania nacional, controlem um território definido, tenham força militar própria. Mas por onde que o imperialismo domina essas economias? Por meio da dominação econômica. A principal forma é o endividamento externo, mas tem outras formas de dependência tecnológica. E além da presença, né, direta de empresas imperialistas dentro da economia hospedeira, vamos falar assim. Então, segundo uma autora muito importante chamada Ellen Wood, num livro chamado O Império do Capital, ela diz que esse é um imperialismo propriamente capitalista, porque é um imperialismo que dispensa formas de coerção extraeconômica, porque lhe basta a coerção econômica, ou seja, por meio de mecanismos de mercado, ele domina a economia colonizada, vamos dizer assim. Então o Brasil se insere dentro disso, desse imperialismo propriamente capitalista e ainda por cima, vamos dizer assim, doura a pílula, na medida em que agrega essa perspectiva da coerção econômica ou uma perspectiva política desenvolvimentista e social compensatória, vamos dizer assim. Então, desse ponto de vista, é um imperialismo que não atrai para si a hostilidade, o ódio dos povos locais, como, por exemplo, o imperialismo norte-americano, o francês, o inglês, né? Por exemplo, na África, que foram regiões em que a França e a Inglaterra mesmo dominaram a maior parte desses países. Então, diríamos, é um imperialismo light, um imperialismo propriamente capitalista, atualizado, tudo bem? E é dentro desse esforço que o Brasil desencadeia uma ofensiva diplomática, política e econômica em relação aos países da África, depois que o PT assume a presidência da República. Em primeiro lugar, durante o governo Lula, o número de embaixadas brasileiras na África quase dobra. O Brasil, em 2003, tinha 16 embaixadas na África, e em 2010 tinha 33. Não, mito, tinha 18 embaixadas e passa para 33. Os países africanos também quase
não chegou a dobrar, mas ampliam bastante o número de embaixadas no Brasil. Haviam 16 em 2003, em 2010 há um aumento para 25. Então há uma intensificação das relações diplomáticas entre o Brasil e a África. Até então, né, havia um departamento no Itamaraty que cuidava da África e do Oriente Médio. Esse departamento foi desdobrado. Criou-se um departamento exclusivamente para a África. E ele dividido em 3 seções para lidar com as 3 grandes regiões da África. A África, o sul da África, a costa norte-ocidental e a costa oriental. Há também um esforço de aproximação por meio de visitas de alto nível de parte a parte. O que vem a ser visitas de alto nível? Visitas a países africanos do próprio presidente da República ou do seu ministro de Relações Exteriores. Obviamente, cada visita dessa implicava também a presença de toda uma comitiva composta por diplomatas, por políticos e principalmente por empresários. Então, visitas de alto nível, de alto escalão, principalmente do Brasil para a África, mas também há um movimento inverso de chefes de Estado africanos visitando o Brasil. Então, isso fortalece uma série de acordos que haviam antes, né? Por exemplo, as OPACas, né? A Zona de Cooperação do Atlântico Sul, ela é fortalecida, os acordos com os países de língua portuguesa são fortalecidos, com a África do Sul são fortalecidos, não é? A criação de fóruns multilaterais e a criação de novos acordos. O principal deles, a criação do IBAS, o que se chamou IBAS, uma parceria econômica, política, diplomática e até militar entre Índia, Brasil e África do Sul. O IBAS vem a ser o embrião do que mais tarde será o BRIC e depois o BRICS, quando a África do Sul se incorpora ao bloco. No caso do IBAS, além da questão política, diplomática e militar, você tem também... política diplomática e econômica, você tem também a questão militar, né? Porque há todo um conjunto de iniciativas militares conjuntas, de patrulhamento do Atlântico Sul e do Índico, porque a Índia faz parte desse esforço, de troca de experiências, de exercícios militares conjuntos. Foram realizados diversos exercícios conjuntos. 2008, 2010, 2014, 2016. Além da venda de armas, do aparelhamento dessas forças marinhas, vamos dizer assim. Então, essa parceria ela é importante dentro da perspectiva brasileira de pacificação do Atlântico Sul e de defesa e capacidade de dissuasão na região do Atlântico Sul em relação à agressividade de outras potências. Há também a participação brasileira numa série de missões de paz na África. Angola e Moçambique são simplesmente as mais famosas, mas o Brasil busca intervir, pacificando, mediando esses conflitos, não é? Além dessa condição que o Brasil assumiu a partir dos anos 2000, como uma espécie de representante diplomático nas instâncias onde ele tem assento dos países africanos. Então, por exemplo, no Conselho de Segurança Ampliado da ONU, o Brasil se faz representante dos países africanos. No G20 também se faz. Na OMC. Então, quer dizer, se de um lado o Brasil busca o apoio desses países para ter assento definitivo no Conselho de Segurança da ONU, por outro lado, ele representa os interesses desses países. Então, dentro deste processo, há, então, um esforço para
se aproximar diplomaticamente da África. E, obviamente, isso dá origem também a uma aproximação comercial. Então, há um aumento vertiginoso das relações comerciais entre Brasil e África. Durante esse período, elas simplesmente triplicam. Não só na compra e venda de mercadorias, mas também na exportação de capitais brasileiros para a África, que é o que constitui o fundamento do imperialismo, né? A exportação de capitais. Então, desse ponto de vista, as empresas brasileiras passam a investir na economia africana. E aí, empresas brasileiras, entenda-se, não apenas empresas nacionais, mas empresas estrangeiras sediadas no Brasil, que então usam a economia africana como uma plataforma de exportação para a Europa, principalmente, e Estados Unidos. Então, veja, empresas brasileiras e empresas sediadas no Brasil, que criam filiais na África para exportar para a Europa, por exemplo, é mais ou menos a posição que o Brasil tinha nos anos 70 e ainda tem, né? Uma plataforma de exportação para outras regiões por parte de empresas não necessariamente nativas, não é? E em quais setores as empresas brasileiras investem na economia africana? Pela ordem de importância: extração de recursos minerais. Então, principalmente petróleo, gás e minério, minério de ferro e outros minerais ferrosos. Na construção civil, você vê empresas brasileiras atuando numa série de empreendimentos de construção civil nos países da África. Então, são usinas hidrelétricas, são ferrovias, são estradas de rodagem, são portos, além né, de edifícios, de instalações industriais. É aí que entram as grandes empreiteiras brasileiras. Na produção de produtos farmacêuticos, fábricas de remédio, principalmente em Moçambique. Na produção de alimentos. Então você tem negócios brasileiros no agronegócio africano. Além da venda de franquias, não é? Você tem uma série de empresas brasileiras que abriram franquias na África. No bojo desse processo, há também a expansão de empreendimentos educativos e culturais. Então, por exemplo, você tem uma expansão significativa de igrejas evangélicas brasileiras na África. Em alguns países, os pastores evangélicos brasileiros aprenderam a falar Zulu, para poder pregar em Zulu. E isso significa não só expansão cultural, mas expansão econômica, claro. Também se trata de um negócio. Franquia de escolas, escola de inglês, por exemplo. Franquia de cosméticos, não é? Então se vende também marcas, franquias. Grande parte dessa inserção de capitais brasileiros na economia africana foi financiada pelo próprio governo brasileiro. Então, o governo brasileiro buscou financiar a penetração de empresas brasileiras na economia africana por dois caminhos. Primeiro caminho, negociando o perdão de grande parte das dívidas que os países africanos tinham com o Brasil, dívidas feitas já nos anos 70,
constituídas para financiar a importação por parte da África de produtos brasileiros. Então houve toda uma negociação e o Brasil perdoou parte dessa dívida, para alguns países perdoou praticamente 80% da dívida, o que dá um fôlego para esses países se endividarem novamente. Quer dizer, iniciarem um novo ciclo de endividamento para financiar a presença de empresas brasileiras nesse setor, sem falar na abertura de linhas de crédito por parte do BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai emprestar dinheiro para esses governos ou para empresas brasileiras atuarem na África. Então, quer dizer, isso é um elemento daquela política de valorização do que eu chamei das chamadas campeãs nacionais, né? O governo brasileiro induzindo as empresas transnacionais brasileiras a se expandir. Há também, então, como eu falei, uma série de iniciativas no plano educativo e cultural. Intercâmbio de alunos universitários que vêm para o Brasil passar temporadas, de professores que vêm para cá, ou aplicação e financiamento de políticas educacionais visando a formação de uma mão de obra mais qualificada. Há uma espécie de imperialismo cultural brasileiro em algumas regiões, não é? Principalmente nos países de língua portuguesa, né? Por exemplo, há televisões brasileiras sendo transmitidas nesses países, né? As igrejas brasileiras atuando nesses países, é a música brasileira que toca lá, há quem localize já uma influência do português falado no Brasil, no português desses países, em Angola, principalmente Angola. Determinados artistas brasileiros são verdadeiras celebridades na África, em Angola e Moçambique, não é? Vendem de tudo, né? São garotos propaganda dos mais variados produtos, de alfinete a empreendimentos imobiliários, nas televisões, né, africanas. Além de políticas sociais compensatórias. Então, o governo brasileiro, ou diretamente ou por meio de empresas brasileiras, patrocina programas de combate à fome, como Fome Zero, como distribuição, não chega a ser distribuição de renda, mas um pagamento de recursos, né, um tipo de Bolsa Família. Programas de combate a epidemias, de vacinação em massa, não é? Ou seja, os programas sociais que o neoliberalismo moderado adotou no Brasil, busca adotar nesses países. O que então reforça o imperialismo cultural brasileiro e o discurso desse chamado imperialismo light, né? O imperialismo benfeitor, o imperialismo que se preocupa com o desenvolvimento do país e da economia hospedeira, não é? Então, desse ponto de vista, realmente a política externa brasileira para a África ela é uma novidade, não só no histórico das relações Brasil-África, mas em relação ao imperialismo de outras potências emergentes, por exemplo, a China, não é? Enquanto os empresários brasileiros buscam cumprir a legislação trabalhista dos países locais, a China, os empresários chineses são reconhecidos como não cumpridores da lei trabalhista. É aquele capitalismo mais selvagem, né? Então, desse ponto de vista, a política externa brasileira, durante o governo Lula, ela evidencia uma novidade, ela é inovadora, tanto em termos gerais quanto em relação aos países africanos. Em certa medida, isso se mantém durante o governo da Dilma Rousseff, principalmente durante o primeiro mandato, mas o rebatimento da crise econômica mundial na economia brasileira arrefeceu um pouco esse fluxo comercial
de mercadorias e capitais entre Brasil e África. Mas a orientação geral da política brasileira ainda era a mesma. Porém, a partir do golpe de 2016 e da ascensão do governo Temer, essa política foi alterada, formalmente alterada. E a política externa brasileira hoje volta a ser determinada pela aproximação com Estados Unidos, União Europeia e Japão, em detrimento do chamado eixo Sul-Sul. Porém, é importante ressaltarmos: a dinâmica de aproximação com o eixo Sul-Sul adquiriu uma lógica autorreferente e automotora tão grande que não é possível mais voltarmos ao que havia nos anos 90. Quer dizer, não é possível mais desmontar o BRICS, não é possível mais o Brasil se retirar dos países africanos, porque isso vai ganhando uma lógica própria, não é? Então, o que há hoje? Há o privilegiamento das relações com os países centrais, mas as relações com os países periféricos, elas ganharam uma ossatura tal que é impossível eliminá-las simplesmente do dia para a noite. Então, desse ponto de vista, a política externa com os países da África continua funcionando, apesar de que não com a mesma intensidade de antes. Ok? Obrigado.